E aí, pessoas, boa tarde, bom dia, boa noite. Turma de Processo do Trabalho, vamos à continuidade aqui de nossa aulinha número 22 essa agora, né? Terminamos a 21, agora a 22, onde a gente vai dar continuidade ao assunto recursos no processo do trabalho. Estamos ainda naquela fase da teoria geral dos recursos e tal, no processo do trabalho, mas não são menos importante, né? Hoje a gente vai falar sobre os princípios que vão atuar no meio recursal, ou seja, que a gente vai precisar conhecer, né, para saber como a gente deve recorrer ou não no processo trabalhista, ou seja, são princípios que servem até de embasamento na formação de um recurso básico ou de alguns dos recursos mais atuais que a gente tem no processo do trabalho. Primeiro deles, a gente tem o princípio do duplo grau da jurisdição, o princípio do duplo grau da jurisdição, que não é um princípio constitucional, né? Atualmente já há até sedimentação quanto a isso na teoria, na doutrina, jurisprudência, que o princípio do duplo grau de jurisdição não é um princípio constitucional, mas ainda assim é um princípio presente aí na legislação infraconstitucional, ou seja, a parte tem direito a ter, né, ou a recorrer para os graus seguintes de jurisdição. Então, é um direito acolhido à parte, né, de ter revisto, né, como a gente viu na aula passada, né, a natureza jurídica do recurso é a extensão do direito de ação. Então, a pessoa tem, sim, né, esse direito ao duplo grau de jurisdição, né, seja, inclusive, as instâncias superiores. Então, o duplo grau de jurisdição é um princípio do duplo grau, que não é um princípio constitucional, mas sim um princípio infraconstitucional, presentes aí no CPC, CLT e tudo. Então, um princípio que dá direito à parte de ter revista aquela decisão, quando não concorda, é claro, tendo interesse recursal. Outro princípio que a gente vai ter é o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, tá? Unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade sindical. Que princípio é esse? Gente, segundo esse princípio, a gente não pode ter mais de um recurso, não se permite a existência de mais de um recurso contra a mesma decisão, certo? Não vai ser permitido a existência de mais de um recurso contra a mesma decisão. Então, contra uma decisão só pode um recurso. Exceção a esse princípio, os embargos de declaração. Por quê, Tiago? Porque eu posso ter embargo de declaração dirigido à autoridade que proferiu o recurso, a decisão, né, diretamente, ele é impróprio, né, é um recurso impróprio, o embargo de declaração. Então, o embargo de declaração vai ser dirigido, mas depois, ainda assim, se eu não concordar, eu posso entrar com o quê? Com um recurso para a instância superior, né, com o recurso para a instância superior. Né? Às vezes eu posso promover um embargo de declaração só com o efeito de pré-questionar, justamente para subir para a instância extraordinária, que exige esse pré-questionamento anterior, né? Ou seja, que a questão seja pré-ventilada na instância inferior. Tá? Então, os embargos de declaração são uma decisão, uma exceção a esse princípio da unirrecorribilidade, né? A esse princípio aí da unicidade ou singularidade recursal. Tá? Então, a regra geral é de que só cabe um recurso para uma decisão. Né? Só cabe um recurso para uma decisão. Excepcionalmente, eu tenho os embargos de declaração, né, que são dirigidos à mesma autoridade e que após a gente ainda pode recorrer para da mesma decisão, né? Você pode recorrer com embargo de declaração e com recurso para instância superior, seja ele na fase de conhecimento, fase de execução, que aí vai ter a denominação própria no processo trabalhista. Outro princípiozinho que a gente vai ter é o princípio da o princípio da fungibilidade ou conversibilidade, tá? O princípio da fungibilidade ou da conversibilidade. Esse princípio, gente, ele se resume ao aproveitamento do recurso que foi, por conta de um errozinho, aí interposto com uma denominação diferente ou interposto com argumentação diferente, com a fundamentação, mas que a parte queria se referir a determinado recurso, tá? É claro que eu não posso ter um erro crasso aí, certo? Mas desde que ela esteja dentro do prazo e tenha preenchido os outros requisitos, como o preparo, por exemplo, do recurso correto, a gente acaba recebendo aquele recurso pelo princípio da fungibilidade ou conversibilidade recursal. Exemplo, né, um recurso da minha fase de execução no processo trabalhista é chamado recurso de agravo de petição. É um recurso dirigido à instância superior na decisão, ou seja, contra a decisão, atacando a decisão que foi proferida, a sentença que foi proferida na
fase de execução. Então, eu tenho um recurso específico, que é o agravo de petição, que tem os seus requisitos. A parte entrou com o agravo de petição, mas colocou a denominação recurso ordinário, que é um recurso de fase de conhecimento. Se está preenchido o prazo, todos os outros requisitos, interesse recursal, tal, estão ali presentes, não tem por que eu não receber, né? Não tem por que eu não receber aquele recurso. Então, gerar um prejuízo para a parte, para o direito de recorrer à parte, só porque a denominação está incorreta. Então, pelo princípio da fungibilidade recursal ou conversibilidade, eu vou converter aí, eu vou receber esse recurso como o que ela de fato queria propor, ou seja, o que ela intencionava aí recorrer. Outro princípio, o princípio da voluntariedade, certo? O princípio da voluntariedade, o que é que significa isso, gente? Tem que haver vontade, né? A parte tem que manifestar a vontade expressa em recorrer, tá? Então o juiz não pode remeter de ofício o recurso. O juiz tem que aguardar a manifestação expressa da parte, que é sobre dizer, olha, eu quero recorrer. Então o juiz tem que aguardar a manifestação expressa, ou seja, voluntariedade da parte para recorrer. Então é isso que vai dizer o princípio da voluntariedade. O juiz tem que aguardar, né? Aí só a parte tem interesse, quer recorrer, então vai subir o recurso, certo? O princípio da voluntariedade. Exceção a esse princípio da voluntariedade, a gente vai ter aí no artigo 496 do Código de Processo Civil e também hoje na CLT, né? Na CLT, a CLT pós-reforma, a gente tem também a exceção a esse princípio da voluntariedade e na súmula 303 do TST, certo? Na súmula 303 do TST. E o que é que vem dizer isso, Tiago? Vem dizer o seguinte, que quando eu estiver, né? Quando eu tiver na demanda, né? Ou seja, que sofreu uma condenação, uma demanda, a administração pública, União, Estados, municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações, ou seja, União, Estados, municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações, quando estiverem presentes em uma demanda e forem condenados, tá? Ou seja, quando a administração pública, através desses entes, ela estiver presente na demanda do lado, é claro, reclamado, e for condenado, sofrer uma sentença condenatória, aí o magistrado ele é obrigado, por força de lei, a reenviar essa decisão, essa sua decisão, para o crivo da instância superior. É a chamada remessa ex officio, tá? O magistrado ele vai reenviar para a instância superior, né, para a manifestação da instância superior, essa sentença que condenou o ente público. Por que, Tiago? É uma prerrogativa do ente público, certo? É uma prerrogativa do ente público. Afinal de contas, a coisa pública é inclusive da gente também. Então, é uma prerrogativa que esse ente público tenha a sentença revisada, tá? Pela instância superior. Afinal de contas, ali o bem ou a condenação pode tratar de uma coisa que inviabilize até um serviço público, né? E o juiz ou o magistrado ou o tribunal pode ter errado. Então, a gente vai ter aí a presença da remessa ex officio para revisar essa sentença condenatória do ente público. Leia-se União, Estado, municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações, suas de todos, tá? União, Estado, municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações. Então ele pode mandar aí, né? Se vai mandar, vai remeter tal essa decisão. Certo, Tiago? Então toda sentença contra a União, Estados e municípios vão ser remetidas, né, pelo princípio da remessa ex officio. Ele vai mandar todo e qualquer... Não, a gente vai ter exceção, certo? A gente vai ter exceção que está no artigo 496, parágrafo 3º, tá? Parágrafo 3º a gente vai ter exceção. Parágrafo 3º do 496 e parágrafo 4º também. A gente vai ter exceção. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, que o magistrado não vai mandar quando o valor da condenação, quando o proveito econômico da condenação, ele for inferior a 1.000 salários mínimos para União, suas autarquias e fundações. Tá? Então, quando o valor for inferior, o valor da condenação for inferior a 1.000 salários mínimos para União, suas autarquias e fundações, o magistrado não vai remeter ex officio. Gente, 1.000 salários mínimos é muita coisa. Hoje, 1.000 salários mínimos dá R$1 milhão. Então, quando a condenação for inferior a R$1 milhão, o juiz não precisa remeter. Claro, o juiz não precisa remeter, não significa dizer que a parte não pode recorrer voluntariamente. Pode, mas vai transitar em julgado se ela não recorrer.
Tá? Então, se o valor for para a União, Estados, União, suas autarquias, fundações, for inferior a 1.000 salários mínimos, ou seja, R$1 milhão hoje, atualmente, o juiz não é obrigado a remeter. Inciso 2. Quando a condenação for para Estados, Distrito Federal, suas autarquias, fundações e os municípios que são capitais dos estados. Então, quando a condenação for para Estados, Distrito Federal, suas fundações e autarquias, e para os municípios que sejam capitais de cada estado, né? Município, São Paulo, Aracaju, Rio de Janeiro, enfim, os municípios que componham a capital, ou seja, capital, então, estados, Distrito Federal, suas autarquias e fundações, e para os municípios que são, né, capitais do estado, dos estados, aí, quando a condenação for inferior a 500 salários mínimos, eu não mando pela remessa ex officio. Então, quando a condenação for inferior a 500 salários mínimos, eu também não mando para esses entes, certo? Então, inferior a 500, eu não vou mandar. 500 dá 500 mil hoje, tá, gente? Então, é considerável. Repita vocês, pode existir o recurso voluntário, não é que elas não podem recorrer. Poder recorrer, elas podem, mas só voluntariamente, tá? Isso aí a gente estava falando da remessa ex officio, ou seja, mandar independente da vontade das partes. E o inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 496, ele fala para todos os outros demais municípios, suas autarquias e fundações, ou seja, municípios que não são capital de estado, suas autarquias e fundações, né, a exemplo de um município do interior do estado, Santo André e tal, não sei o que, é um município e tal, mas não é capital do estado. Então, para todos os outros municípios, quando o valor da condenação for inferior a 100 salários mínimos, no caso hoje R$100 mil aproximadamente, né? Quando o valor da condenação for inferior a 100, o juiz não manda também, tá? O juiz não manda. Então é só 100 municípios, suas autarquias e fundações. Municípios que não sejam, é claro, capitais de estado. Abaixo de 500, estados, municípios que são capital do estado, Distrito Federal, suas autarquias e fundações. E abaixo de 1.000, União, suas autarquias e fundações. Então, desses casos aí, o juiz não vai remeter ex officio, o juiz vai precisar que a parte exerça a voluntariedade, certo? É claro que ele pode recorrer por si só, mas remeter de ofício o juiz não vai remeter. O parágrafo 4º, ele diz o seguinte, que também não se aplica a remessa ex officio quando a sentença estiver fundamentada em súmula do Tribunal Superior, no caso do Tribunal Superior do Trabalho, em acordo proferido pelo STF ou pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, né, do RR lá, tá? Então, acordo proferido em julgamento de recursos repetitivos, STF ou STJ também não vai. Quando o entendimento é incidente de resolução de demanda repetitiva de associação ou de sua competência, também não manda. Ou quando coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente, ou seja, dentro do próprio ente já existe uma vinculação administrativa, já existe um conhecimento administrativo, né, dentro do próprio ente, outras condenações e tal, uma afirmação administrativa, então o magistrado não manda também. Só, já está de acordo aqui com outras condenações, com outras coisas, você sofreu, então não tem por que eu mandar. Nesse caso aqui, tá? Um parecer administrativo ou até uma súmula administrativa do próprio ente. Tá? Uma súmula do Estado, já existe. Um parecer administrativo do Estado para aquela situação de periculosidade, já existe. Então, o magistrado fundamental não manda. Então, nesses casos, parágrafo 4º, também não há a remessa ex officio. A parte, entretanto, pode recorrer pela voluntariedade. A gente vai ter também o princípio da proibição da reforma em pégios. Tá? Princípio da proibição da reforma em pégio, reformatio in pégios, quer dizer o seguinte, que a decisão, a instância superior, ao reformar a decisão, ela não pode prejudicar aquela parte que recorreu, certo? A instância superior, ao reformar a decisão, ela não pode prejudicar a parte que recorreu, o princípio da no reformatio in pégio, ou seja, não pode reformar em prejuízo de quem recorreu. Exceção, se se tratar de uma coisa, né, de uma questão de ordem pública, né, se se tratar de uma questão de ordem pública, hora levantada, ali de ofício pela instância superior, então ela vai reformar, mesmo que prejudique, porque é o papel dela, tá? É o papel dela. Então, foi coisa de ordem pública, se tratou de uma questão de ordem pública, cuja obrigatoriedade de se manifestar de ofício exige para a segunda instância ou terceira,
aí não há que se falar em no reformatio impejus, em proibição de reforma em prejuízo de quem recorreu. A gente vai ter também o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Esse princípio é o princípio de processo do trabalho, tá? Desculpe, o princípio da justiça e do processo do trabalho. O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, tá? Então vamos entender o que é esse princípio. Vamos lá, gente. É o seguinte. De acordo com esse princípio, as decisões que resolvem incidentes no processo da Justiça do Trabalho, é claro, que a gente está falando dele, a súmula é 214. Então, as decisões que resolvem incidentes no processo não vão ser passíveis de recurso imediato na Justiça do Trabalho. Então, as decisões interlocutórias não vão ser passíveis de recurso de forma imediata. Pode ter recurso? Pode. Futuro, elas podem ter recurso? Pode. Mas imediatamente a gente não vai ter a possibilidade de recurso para essas decisões interlocutórias. Então, é uma decisão de exceção de competência, é uma decisão de incidente de declaração de falsidade, é uma decisão de contradita de testemunha, ou seja, são decisões que são dadas no curso do teor processual, sem suspender o processo, ou até com suspensão provisória do processo, mas que não julga o mérito, só resolve uma questão incidental no processo. Então, elas não vão ter possibilidade de terem, né, ou serem atacadas de forma imediata por recurso. Eu falo imediata porque a parte pode, né, guardar aquela decisão e recorrer lá no futuro. Né? A parte pode guardar e recorrer na hora que tiver recorrer da sentença que julgou o mérito. Certo? Isso é positivo para o processo do trabalho, sim. Né? O processo do trabalho que anda de acordo com a celeridade, né? O que a questão que se envolve o que se tenta resolver, envolve um direito de caráter alimentar, as partes têm pressa, certo? Na percepção do bem jurídico tutelado. Então, dessa forma, para todo e qualquer incidente processual ser possível recorrer, voltar, o processo ia demorar muito. O processo iria demorar muito. Então, se aguarda. Né? Não é que se pode, não é que se não se pode, mas imediatamente não recorre. Aguarda e vai recorrer lá, quando for recorrer da sentença, guarda e pode abrir um tópico no recurso da decisão interlocutória proferida nos autos. Seja ela qual for, de incidente de declaração de falsidade, de contradita testemunha de exceção de competência. Tá bom? Então isso vai ser lá na sentença. Imediatamente não pode. Entretanto, o TST editou uma súmula 214 que diz o seguinte: ele excepciona, né? Ele traz as hipóteses, né, que excepcionalmente uma decisão interlocutória ela vai poder ser passível de recurso. Então está lá a súmula 214 do TST, que ele diz o seguinte: na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato. Acabei de falar, né? Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então não ensejam, salvo nas hipóteses de, aí ele começa, a linha A, decisão de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação do próprio TST. Então teve uma decisão monocrática aí do Tribunal Regional do Trabalho, seja para recebimento de recurso ou tal, não sei o quê, e essa decisão ela é contrária à súmula ou orientação do próprio TST. Então quando ocorrer isso, aí a gente recorre. Aí pode ser atacada por recurso, certo? Aí essa decisão pode ser agravada, tá? Agravada provavelmente pelo caso, pelo pleno do tribunal. No inciso, na linha B, quando a decisão ela for suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Então, quando a decisão interlocutória ela já for suscetível de recurso para aquele mesmo tribunal, então, quando existir dentro do organograma do tribunal de que, olha, a decisão de não recebimento desse determinado recurso, a decisão de não recebimento do mandado de segurança, a decisão de não eliminar do mandado de segurança é atacável por... Ou seja, quando já existir dentro do organograma do tribunal um recurso passível para aquela decisão interlocutória, aí ela vai ser passível sim de recurso, pensa que o tribunal pode disciplinar isso sim a seu respeito, ou seja, dentro da sua estrutura administrativa. O tribunal pode, né, disciplinar, claro que não, desde que não desrespeite a regra da CLT e do CPC. E no inciso C, diz o seguinte, que a decisão que vai acolher exceção de competência territorial, olha lá, essa é importante, essa cai muito em prova. Então, a decisão que acolher
exceção de competência territorial, tá? Com remessa dos autos para tribunal distinto, ela também vai ser atacável, por recurso imediato, tá? E você vai poder parar logo, tá? Ela vai poder parar logo. Então, deixa eu explicar mais ou menos essa linha C, que é a mais importante da súmula 214, não menosprezando das outras situações, mas são situações que se referem à instância superior. Aqui a gente já está diante de uma decisão interlocutória na instância inferior, proferida diretamente aí nas ações trabalhistas. Então, quer dizer o quê, Tiago? Que na exceção de competência eu posso recorrer a decisão que julga a exceção de competência territorial, ela é interlocutória, tá? Então, você vem para cá e diz, olha, o último local de trabalho dele foi lá, né, no Manaus, ele deveria interpor sua ação na vara do trabalho de Manaus, e não aqui em Aracaju. Você arguiu isso através de quê? De exceção de competência, tá bom? Arguiu através de exceção de competência. A decisão em exceção de competência, ela é interlocutória? Não existe o princípio da irrecorribilidade da decisão interlocutória? Existe. Então, eu não posso recorrer dessa decisão. Depende. O que a linha C justamente diz é isso, que depende. Depende de quê, Tiago? Depende do seguinte, se o juiz, ao acolher a exceção de competência, ou até o tribunal também, ao acolher a exceção de competência, determinar a remessa do processo para outro tribunal, ou seja, para um juiz que esteja vinculado a outro regional, aí você pode recorrer. Sobre que argumento, Tiago? Por que justificativa é isso? Porque é o seguinte, gente, você não ia ter a possibilidade de recorrer nunca mais para o tribunal. Esse juiz pode ter errado. A interpretação que esse juiz, por exemplo, pode ter tomado não levou em consideração o princípio do acesso à justiça, ou de que o empregador tem melhor condição para se deslocar até Aracaju do que você para Manaus. O exemplo que eu dei até outra hora. Então, e aí o tribunal não iria nunca se manifestar sobre essa decisão. O tribunal poderia ter até uma súmula desse de acesso à justiça. E ele não ia nunca. Então, por isso que o TST disse, olha, apesar de ser interlocutória, a decisão que resolve a exceção de competência, mas quando houver a determinação de remessa do processo para outro regional, que o juiz não pertence, aí vai ser passível o recurso. Aí vai ser passível sim o recurso para o regional a qual o juiz está hierarquicamente subordinado. Né? Nesse caso que se apresentou, o cara pode, de repente o regional pode dizer, não, o empregado está desempregado, ou desculpa, o empregado está sem emprego. Está sem condição financeira para se deslocar até Manaus. A empresa é de grande porte nacional. Tem escritório, inclusive, aqui em Aracaju. Então, a empresa pode mandar um preposto. Ou seja, se deslocar para a empresa vai ser menos trabalhoso, menos dispendioso do que o deslocamento do empregado, que pode significar para o empregado, né, o seu inacesso à justiça. O empregado pode não acessar o Poder Judiciário. Então, essa justificativa, né, ou seja, o direito de recorrer estando preservado, né, o direito de recorrer estando preservado. Então, essa decisão interlocutória, apesar de ser uma decisão interlocutória, ela tem cunho terminativo. Porque ela vai extinguir o processo sem resolução do mérito e vai extinguir também a atuação do magistrado naquele processo, pois remete o processo para outro tribunal. Tá? Então, por ter cunho terminativo, essa sentença vai ser passível, sim, de recurso. Tá? Excepcionalmente, ela vai ser passível de recurso. Beleza? Então, preste atenção nisso aí. Tá? Então, quando a decisão de exceção de competência determina a remessa do processo para outro regional que o juiz não está vinculado, ela pode ser atacável por recurso também. Tá? Recurso imediato, no caso que a gente vai estudar, o recurso ordinário. A gente ainda vai ter mais um princípiozinho para encerrar a aula de hoje, certo? Que a aula já está passando aí dos 20, que eu sempre prometo, 20, aula pequenininha para a gente ir anotando. Para encerrar a aula de hoje, a gente vai ter o princípio da dialeticidade ou discursividade, tá? O princípio da dialeticidade ou discursividade. Esse princípio, ou por esse princípio, há necessidade de fundamentação na peça recursal. Por esse princípio, haveria necessidade de fundamentação na peça recursal. Esse princípio é um princípio de direito processual civil. E no processo do trabalho, gente, a gente tem um artigo 899 da CLT que expressamente diz que os recursos vão ser interpostos por simples petição. O recurso vai ser interposto por simples petição. Então, você falar em dialeticidade, discursividade, fundamentação jurídica, né, vai contrário ao que diz a própria CLT. Porque, gente,
a gente já viu que o jus postulante permite que a parte possa recorrer sem a necessidade do advogado, sem a necessidade da ajuda técnica jurídica. Então, por isso que se exigir a fundamentação jurídica dessa parte que está exercendo por jus postulante, por exemplo, né? Aí não cabe. Então, por isso que o recurso ele vai de encontro às princípios da discursividade. Tá? É claro que as partes têm que colocar pelo menos os fatos sobre o que querem recorrer. Tá? Os TST, inclusive, tem uma súmula aí que fala do TST. Mas a súmula 422, né, que ela está falando de recursos extraordinários. E o TST diz que para ele, o TST, não cabe o jus postulante. Por isso que ele editou a súmula 422 em consonância com a própria súmula 425. Né, que exige a fundamentação técnica, ou seja, exige o princípio da dialeticidade, o princípio da discursividade, que nada mais é que a presença da fundamentação jurídica nos recursos. Certo, gente? Não, sobre princípios foi isso. Podem ver mais devagar na aula ao vivo lá, quando for diminuir a velocidade. Mas sobre princípios é isso. E na aula que vem a gente continua falando dos efeitos dos recursos e dos requisitos, né, que são necessários para a interposição dos recursos na Justiça Trabalhista. Valeu, abraço.